Eu fiquei pensando que hoje seria um culto de ações de graças pela vida da nossa irmã Poliana. Eu fiquei analisando as vezes que eu ia ao hospital visitá-la, o que eu via. Eu passei ali no hospital por momentos, eu vi situações muito tristes acontecendo. E eu passei a semana toda pensando. E algumas perguntas surgiram no meu espírito. E dessas perguntas o Senhor soprou no meu espírito uma palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, o versículo 3 e o versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e o verso 4. Diz assim, vou esperar você encontrar. 2 Coríntios está depois de 1 Coríntios. Eu penso que ajudei. Eu penso que eu os ajudei bastante. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Uau! Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Toma o seu assento com a sua Bíblia aberta. Eu passei essa semana pensando sobre algumas coisas, algumas tribulações, e eu vou ministrar nesta noite sobre vantagens da adversidade. O que é adversidade? Adversidade é uma contrariedade, adversidade é uma calamidade, um infortúnio. A palavra adversidade no latim é adversitate, que quer dizer força de oposição. Eu quero perguntar para você, algum de vocês já passaram por alguma adversidade? Ok, não precisa, ok, tá bom, that's ok. As adversidades, elas não avisam quando chegam, porque as adversidades não são só, não é finança, não é só finanças, não é saúde, não é emocional. As adversidades, elas surgem de vários lados. Elas não mandam um e-mail avisando daqui 3 dias eu chego. As adversidades, elas chegam assim de formas inesperadas. E 3 coisas que eu quero pensar nesta noite com vocês, baseado na vantagem das adversidades, as vantagens da adversidade. A primeira coisa que eu quero dizer, que eu vou estar pensando durante a ministração dessa palavra, e eu quero que você entenda que as adversidades são inevitáveis. É inevitável que eu e você vamos passar por adversidades. Você vai entender nessa mensagem dessa noite que não é porque você ora, que não é porque você jejua, não é porque você faz 40 dias de oração e jejum, não é porque você dizima, não é porque você oferta, não é porque você é fiel, que a adversidade não vai bater na tua porta. Agora, a primeira coisa, a adversidade é inevitável. E baseado nessa adversidade, não é inevitável, eu quero que, chegar ao final dessa mensagem, concluindo com você, é que quando você faz um teste, quando você faz uma prova, você é avaliado na prova como um A, como um A, como um B e como um C. Alguém faz festa quando tira um C. Alguém chega em casa, mami, eu tirei C na prova. Sua mãe olha para você, toma vergonha na cara, não. Porque quando alguém tira um C na prova, seus pais não fazem festa. Marjorie chega toda alegre, dizendo, mami, que um C. A mãe dela vai olhar para ela assim, eu tinha vergonha. Um C. Agora, entenda bem. E sabia que a adversidade é inevitável?
ela vai bater na nossa porta. Deus também avalia como nós passamos pela adversidade. E Deus, nessa noite, Ele vai fazer uma operação na tua mente. Eu vou dizer de novo. Eu quero que você entenda que não é o diabo que está fazendo gerar adversidade. O Deus do céu também, Ele cria adversidade. Eu quero adorar a Deus, porque eu, como filho de Deus, o diabo não precisa tocar em mim. Deus sabe quebrar o vaso do jeito que Ele quiser. Ei, Deus sabe tratar comigo aonde Ele quiser. E agora, eu estou sendo avaliado como eu passo no adversário. E quando você tira um C numa prova e numa matéria, e você chega no final da aula, do semestre, no final do ano, e naquela matéria você tirou um C, é sinal que você foi aprovado. Você tirou uma nota abaixo da média. Quando você é reprovado, você passou em 10 matérias e foi reprovado numa. O que acontece com o seu ano? Tem tanta gente aqui, eu vou pregar hoje para pessoas que estão repetindo de ano. Porque toda vez que você está passando por uma adversidade, que é inevitável, e você abre a tua boca para reclamar, toda vez que você passa por uma adversidade, e você abre a tua boca para murmurar, toda vez que você passa por uma adversidade, e você quer entrar em questionamento com teu Deus, você está dizendo para Deus: eu não sou apto para tirar um whey, mas eu vou falar uma coisa para você. A partir de hoje vai sair gente aqui, que quando estiver passando por uma adversidade, você vai começar a cantar dentro da sua prisão. Oh my God, eu sinto Jesus aqui. Eu creio que Deus vai sarar pessoas aqui. Quando você não entende o que está batendo na tua porta, você vai colocar um CD e vai dizer: aleluia. Cadê o tecladista? Fica aqui, tecladista. Porque quando eu não entendo, eu não vou murmurar para trazer Satanás para perto da minha prova. Quantos estão me entendendo nessa noite? Primeira coisa que nós vamos entender: a adversidade é inevitável. E se ela é inevitável, como é que eu vou passar por ela? Segunda coisa que eu vou entender é que a adversidade, ela tem um valor incalculável. Meu Deus, o que é isso, pastor? Terceira coisa que eu vou entender nessa noite é que a adversidade não é invencível. Oh my God, Deus nunca vai te colocar em algo que você não possa vencer. Eu quero que você entenda de novo. Toda vez que Deus permitir algo bater na tua porta, algo chegar na tua tenda, algo chegar na tua casa, é porque Deus está dizendo assim: você pode vencer isso. Não, você não está entendendo. Eu vou dizer de novo: você pode vencer isso. Você pode vencer isso. Quando Paulo escreve a sua segunda carta à cidade de Corinto, eu tive o privilégio de visitar a cidade de Corinto o ano passado. Corinto foi uma das cidades mais florescentes da Grécia no mundo antigo. E uma cidade que era autônoma e soberana perante o período arcaico da Grécia, desde os tempos antigos. Nós tivemos o privilégio de entrar no pequeno museu na cidade de Corinto e ver alguns trabalhos trabalhos de mármore. Visto que Corinto tinha uma cultura muito florescente naquela época. Quando Paulo escreve essa carta à cidade de Corinto, Paulo ele visitou a cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. E Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele passa na cidade de Corinto, onde ele abre uma igreja, onde ele passa um tempo pregando. Depois Paulo sai de Corinto e Paulo já vai para Éfeso, e Paulo começa a receber alguns relatórios. Eu só estou fazendo a introdução para você entender essa carta. Paulo começa a receber alguns relatórios dessa igreja muito mal, porque dentro dessa igreja estava imperando a imoralidade sexual. Dentro dessa igreja estava imperando a falta de amor. Por isso que quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, você vê Paulo falando sobre isso. Dentro dessa igreja tinha algumas debilidades. Dentro dessa igreja tinha algumas falhas. E uma das grandes falhas que tinha nessa igreja de Corintos é que dentro dessa igreja tinha algumas pessoas que não sabiam respeitar a autoridade do Paulo.
Havia pessoas que davam de frente com Paulo e diziam: você não é apóstolo, você não é digno, principalmente quando ele escreve a primeira carta, e ele escreve a primeira carta corrigindo a igreja. Segundo os teólogos, Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, e uma carta se perdeu. Nós temos nas nossas mãos só a primeira e 2 Coríntios, mas tem uma carta anterior que foi perdida na história. Ela nunca chegou nas nossas mãos. Agora, quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Coríntios, Paulo está escrevendo a carta para uma igreja onde ele vai mostrar para essa igreja o sofrimento que ele estava passando, as lutas que ele passava. Primeiro, uma igreja onde ele havia fundado, onde as pessoas não respeitavam a sua autoridade, ao ponto que ele escreve na primeira carta, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que é de Apolo, e outros dizem que é de Cristo. E o pior desse grupo não é aqueles que dizem que são de Paulo, não é aqueles que dizem que são de Apolo. O pior desse grupo é aqueles que dizem que são de Cristo. Você já viu aquela pessoa? Onde a igreja você está? Eu estou servindo a Jesus, rapaz. Mas aonde? Lugar nenhum. Na minha casa. É pior. Eu não tenho que estar debaixo de autoridade de homem. Se você não coloca debaixo da autoridade de homem, você não coloca debaixo da autoridade de Deus. Porque quem não submete a homem que vê, não submete a Deus que não vê. Não. E a igreja era uma confusão, essa igreja de Corinto. E quando Paulo escreve essa carta, a palavra-chave dessa epístola, a palavra-chave dessa igreja, que Paulo vai usar cerca de 18 vezes, Paulo vai usar uma palavra grega chamada parakaleo, que quer dizer consolação. Consolar. E algumas lições que eu aprendo com essa carta, quando eu começo a ler esse versículo, aqui nessa carta nós não vemos aqui um homem que está fazendo churrasco, barbecue no fundo do seu quintal. Nós estamos vendo um homem que está chorando, passando luta, um homem que está passando prova. E quando ele vai começar a escrever a carta, Satanás não pode fazer festa com a minha prova. Você não está entendendo, eu quero que você entenda. Satanás não pode fazer festa com a tua luta. Você não tem que atrair a atenção dos homens para a tua luta, você tem que atrair a atenção de Deus para a tua luta. Satanás, escuta bem, você não tem necessidade que os demônios vejam você com cara de fracassado. Você não tem necessidade que os demônios te vejam você com cara de derrotado, de coitadinho. Coitado é Satanás, que não tem casa e está condenado. Eu não sou coitado, eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus. E quando Paulo começa a escrever essa carta, Paulo não começa a escrever essa carta querendo que a igreja veja ele como coitado. Porque quando nós estamos passando por adversidade, por luta, nós, primeira coisa, queremos saber o porquê que eu estou passando por isso. Segundo, coitado de mim, existe uma autopiedade em nós. E Deus não nos chamou para isso. Deus quer que os demônios nos vejam de cabeça em pé. Oh my God, Deus quer que os demônios nos vejam, porque sei que o meu Redentor vive. Deus quer que os meus inimigos olhem para mim e dizem assim: eu ainda creio, eu ainda espero que Ele vai fazer algo para mim. Eu quero que você entenda nesta noite que nós estamos rodeados de uma nuvem de anjos e de demônios. Do mesmo jeito que eu tenho anjos do meu lado, eu tenho demônios na minha retaguarda, e eles estão ouvindo o que eu falo quando eu estou dentro de uma luta. O que eu falo? Eu não posso cair num pecado, mas as minhas palavras faz o inferno fazer festa, e as minhas palavras faz o céu se alegrar. Eu te pergunto, o que as suas palavras têm provocado na hora da luta? Porque essas palavras de ai que vida miserável, ai que eu nasci só sofrer, essas palavras não traz glória ao Senhor. Mas essas palavras, Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu entendo que o Senhor está. Essas palavras mexem com o céu. Pergunto para você, o que você anda falando na hora das suas provas? Como glorifica o Senhor. Se eu sei que eu sou rodeado por anjos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao meu redor, e a Bíblia diz que ao meu derredor está Satanás rugindo como leão. Ao meu lado tem um anjo do Senhor, ao meu derredor tem demônios tentando me pegar.
É sinal que as minhas palavras tem alguém ouvindo. As minhas atitudes tem alguém ouvindo. Tem alguém percebendo. E quando Paulo escreve para essa igreja, Paulo não escreve para essa igreja para que alguém possa vê-lo com cara de derrotado. Escuta bem, Deus não te criou você para andar com cara de derrotado. Deus não te criou você para andar de cabeça baixa com cara de coitado. Deus te criou você para ungir a tua cabeça, unge a minha cabeça com óleo. Eu não quero saber, eu estou numa grande luta, mas eu estou lutando porque eu estou vivo. Não sei se você me entende. Eu só estou lutando porque eu estou vivo, eu só estou lutando porque eu estou de pé. Eu não quero saber aonde está vindo a adversidade, mas Deus está na minha casa, Deus está no meu lar, Deus está comigo. E quando Paulo começa essa carta, um homem que estava passando por luta, 3 vezes, pastora Maria, recebeu 39 chicotadas. Naufrágio, ele fala nessa carta, naufrágio, fome, frio, açoites. Quando Paulo começa a falar sobre essa carta, Paulo começa a dizer essa carta dessa forma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa essa carta dizendo assim: eu não vou começar reclamando, eu vou começar dando graça. Não tem coisa melhor quando você está, olha, mulher está doente, o filho está doente, e o diabo está esperando ouvir uma palavra da sua boca. Ai, que vida miserável, ai, que vida sofredora. E você abre a boca e diz assim: muito obrigado, Senhor. Minha mulher só está doente porque eu tenho mulher. Minha filha está doente porque eu tenho o privilégio de ter filha. Quantos não tem filho? Quando você, oh my God, eu quero que você vai sair daqui diferente nessa noite. Você vai sair daqui expulsando Satanás com as suas atitudes. Não é mandar Satanás embora em nome de Jesus. É porque quando eu tenho atitudes que glorificam o Senhor, Satanás não me aguenta. E Paulo, quando começa a escrever essa carta, Paulo começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não começou dizendo para Deus o porquê que eu estou passando por essa luta. Por que eu estou passando? Paulo começou a dizer: tu és bendito. Tu és bendito, tu és bendito, tu és louvado, tu és santo, tu és magnífico. Paulo começa a viver o que ele escreveu: em tudo dai graça. Eu não sei porque eu estou passando por essa luta, mas eu vou dar graça ao Senhor. E ele começa a dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa, olha, no meio da luta, escuta bem, nossas igrejas assembleias outrora cantavam um hino que dizia que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. E eu pergunto: que músicas que você está escrevendo na sua luta? Que música o que você fala, o que pode ser escrito na hora da tua adversidade? Dentro do teu carro, quando você vai para o trabalho, no meio da tua adversidade, no meio do teu problema, qual é a música que, se fosse escrever, daria para cantar? Porque Paulo agora, em vez de ele escrever uma música de choro, de lamentação, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: o Pai das misericórdias. Pastor, qual o melhor lugar que só vê a misericórdia do Senhor? É quando eu estou passando uma grande luta e Satanás diz assim: agora eu vou acabar com ele. Aí o Deus da misericórdia levante a mão. Oh my God. Hoje cantou nessa igreja: quando o Senhor me estendeu as tuas mãos. Quantos de vocês aqui que já estavam lá no fundo do poço e pensou que agora não sai mais, e Deus levantou a mão para você e te tirou de lá novamente? Paulo começa a dizer: olha, ele não mudou a minha luta, ele não me tirou da adversidade, mas ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. Misericórdia, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras: miséria e córdia. E a palavra córdia no latim vem de coração. Paulo está dizendo, quando eu falo misericórdia, o que é misericórdia? É colocar o coração na minha miséria. O que é misericórdia? Oh my God, misericórdia não é quando você abraça alguém que está passando numa luta e diz assim: eu estou contigo, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Misericórdia não é isso. Misericórdia é você colocar o coração junto com o teu irmão naquilo que ele está passando. E nenhum humano sabe fazer isso. As pessoas podem nos abraçar e chorar, mas nós não sabemos o que elas falam por trás. Agora, eu tenho um Deus que Ele vai comigo. Se passares pelo fogo, eu vou passar com você. Se passar no meio do céu, eu vou passar. Eu sou o Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. E Paulo diz assim: pastor Tênis, e Ele é o Deus de toda consolação. O Deus dá todas as consolações. O que é o Deus de toda consolação? É que na minha adversidade, na minha prova, eu tenho alguém que vai me consolar. Eu tenho alguém que me consola na minha tribulação. Oh my God, eu tenho alguém.
Hoje nós estamos fazendo um culto de ações de graça. Se ela não tivesse passado por esse problema, se não tivesse acontecido isso, nós não estaríamos dando um culto de ação de graça ao Senhor. Nós só estamos fazendo festa porque Deus fez um milagre. Deus entrou. Oh my God, a Bíblia diz que o teu choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, entenda bem, o Paulo está dizendo que Ele é o Deus de toda consolação. Ele não é Deus de algumas, de toda consolação. Ele continua dizendo para essa igreja: Ele nos consola em toda a nossa tribulação. E quando eu pensava sobre o propósito da adversidade, a adversidade é inevitável. A adversidade é inevitável. Deus dirige uma escola na adversidade. Deus dirige uma escola chamada adversidade, nas quais as lições são soletradas através das lágrimas, através do gemido, através da dor. Ele que dirige. Ele que dirige uma escola da adversidade. Deus permite nós passarmos por aflições. Ele permite, oh my God. Deus permite, porque de forma alguma alguém vai entrar em Canaã sem passar pelo deserto. Não tem condição. Como é que você vai chegar em Canaã se você enfrentar o deserto? Como é que você vai chegar? Como é que você vai alcançar a glória sem passar pelo Getsemane? Interessante que quando a Bíblia fala sobre essa escola da adversidade, a Bíblia declara, a Bíblia deixa bem claro que muitas são as aflições do justo. A Bíblia deixa clara, muitas são as aflições do justo. A Bíblia deixa isso bem claro. Muita. A Bíblia deixa bem claro. A Bíblia diz bem claro que nós somos chamados. Deus nos chamou. E nós, nessa chamada, nós temos adversidades que são inevitáveis. Elas vão bater na nossa porta. A razão de Paulo escrever aos Filipenses no capítulo 1, verso 29, ele diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E quando fala da hora de nós passarmos por adversidade, nós queremos questionar o tamanho do nosso Deus, porque nós não queremos entender que não é porque eu sou cristão, não é porque eu temo ao Senhor, que não vai ter uma cova de leões preparada para mim. Oh my God, oh Deus, faz um milagre na mente dos crentes hoje. Não é porque eu temo o Senhor, não é porque eu temo o Senhor, não vai haver pessoas que vão deixar os leões com fome, pensando que eu vou me jogar lá dentro e eu vou virar comida de leão. Pastor Tennyson, é inevitável a adversidade, sim. Eu posso ser jogado na cova dos leões, sim. Agora é diferente, é que quando eu estou lá dentro da cova dos leões, o meu Deus, aleluia, oh my God, será que tem alguém que pode glorificar a pessoa do Senhor? Será que você já pensou quantos leões Deus já fechou a boca por tua causa? Se alguém aqui entende, dá um brado de glória ao Senhor. Dá um brado de glória ao Senhor se você entende. Quantos leões Deus já fechou a boca por tua causa? Não é porque eu venho na igreja, não é porque eu oro, não é porque eu jejum. Não vai ter alguém que vai aquecer a fornalha 7 vezes para me jogar lá dentro. A adversidade, a traição não vai bater na minha porta. Não, de forma alguma. Agora só tem uma coisa: a adversidade é inevitável. Da mesma forma também que é inevitável, que pode aquecer a fornalha 7 vezes. Pode amarrar as minhas mãos, como fizeram com Misael, Ananias e Azarias. Pode me jogar todo atado. Agora a adversidade só vai libertar aquilo que tem que ser liberto. Não, você não está entendendo. Eu vou dizer para você que quando joga eles dentro da prisão, as cordas são queimadas, mas o corpo deles não são queimados, porque o fogo da adversidade só queima o que não presta em você. My God, não sei se você entende. O fogo da adversidade vai queimar tudo que é lixo, que não glorifica o Pai, mas tudo que glorifica o Pai, o diabo não vai tocar, porque foi Deus que te deu.
Oh, Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui nessa noite. Primeira coisa que eu vejo, a adversidade é inevitável. Quantos questionamentos eu já tive no passado e hoje não tenho mais. Mas eu não sou teu servo. Mas eu não sou teu servo. Como é que eu vou ver a mão de Deus? Como é que eu vou dizer nesta noite, nessa igreja? Nós servimos um Deus que ele para a morte e diz para ela assim, volta de ré. Volta de ré, volta de ré. Se alguém esteve morto numa cama e Deus diz assim, levanta. Não vai de cadeira de roda para minha casa, não. Você vai andando com as tuas pernas, Poliana. Você vai entrar aqui andando. Mas e o médico? É eu que mando, é eu que dou ordem. A diversidade é inevitável. Segunda coisa que eu aprendi, Eu aprendi enquanto eu pensava esse versículo. A diversidade é de valor incalculável. Eu quero dizer para vocês que as melhores coisas da vida brotam do sofrimento. As melhores coisas da vida brotam do sofrimento. Antes que um jardim possa ter flores, antes que um jardim possa ter flores lindas, alguém tem que ir lá cavar o terreno. Alguém tem que ir lá preparar o solo. Alguém tem que andar lá abaixado para tirar as ervas daninhas, para que aquele jardim possa florescer. Antes que a bela estátua seja cortada, seja erigida, alguém tem que pegar a ferramenta e cortar na montanha, serrar a pedra, para que possa ser esculpido a imagem. Antes que uma orquestra sinfônica possa tocar uma música, aqueles instrumentos todos têm que passar por hora de afinações. Antes que alguém possa gozar a cura. Eu me lembro que na minha casa, muitas vezes meus pais iam me dar remédio. Engraçado que quando você está passando um problema do intestino no estômago, eu tinha um pavor quando minha mãe pegava, minha mãe ia para a cozinha e pegava aquela folha de boldo e começava a espremê-la. Muito amargo. E ela passava aquela folha de boldo, ela pegava o socador de alho e apertava aqui e dizia, meu filho, eu vou socar isso aqui até ficar verde, depois eu vou coar. Vou dar uma fervurinha para você, fervurinha. E aquilo, irmão, não ficava amargo, não. Acho que não tinha mais nome para dizer. E ela dizia assim, olha, você vai tomar um pouquinho, depois você vai sarar. Quanto mais amargo, vai ser melhor para o seu fígado. Meu filho, o seu fígado, minha mãe parecia que era médica, o teu fígado está inchado. E quanto mais amargo era, melhor ficava. Por quê, pastor? Escuta, antes do dia da formatura, tem que passar tantas noites, Jéssica, estudando noite e dia. Os crentes da igreja, eles querem fazer festa, mas eles não querem aceitar a diversidade. Nós queremos comemorar sem passar por adversidade. Antes da formatura, eu me lembro quando a minha esposa formou e eu estava ali no Rockless, na universidade. Eu me lembro quantas noites eu dormi sem mulher. Ela recebeu um diploma na faculdade, de festa, de bata, de tanta coisa. E eu me lembro quantas noites eu fiquei só. Quantas noites eu tinha que chegar mais cedo, fazer janta. Porque ela dizia, eu tenho amanhã 2, 3 testes. Eu tenho prova na psicologia, eu tenho prova de economia, eu tenho prova de finança. A diversidade. Por que a diversidade é de valor incalculável? A diversidade é a maior forma que Deus usa para trabalhar no nosso caráter. Alguns hoje não vão dar glória a Deus nessa noite. A diversidade é a melhor forma que Deus usa para trabalhar no nosso caráter. Oh my God, Jesus merece glória nessa noite. A diversidade é o sol. Entenda bem, Deus falava isso comigo hoje à tarde. Eu comecei a escrever isso hoje à tarde. A diversidade é o sol. A diversidade é como o sol que amolece a cera ou endurece o vaso de barro. O Senhor disse, meu filho, fala sobre isso hoje.
Existem pessoas, meu filho, que a única forma de eu amolecer ele é através da adversidade. Ele é tão duro que eu preciso que o meu sol da adversidade aquece sobre ele, para que a cera dele comece a derreter. E existem pessoas, meu filho, que ele é um vaso tão mole, que eu preciso que o sol da adversidade venha dar para ele forma. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Essa é uma das razões que o salmista Davi diz assim: foi muito bom ter sido afligido. Por que, salmista Davi? Porque eu aprendi os teus estatutos. Quantas vezes quando você está passando por tribulação, o teu ouvido fica tão humilde para ouvir? Quando você está passando por luta, quer ver uma coisa? Quando a polícia para e te dá um ticket, você está dirigindo a estrada, e a polícia para e te dá um ticket, você depois, quando sai da frente da polícia, você sai com um anjinho. Toda vez que você pensa em acelerar um pouquinho mais, você lembra, eu já peguei um ticket. Oh my God, não. Me levou meu Deus, eu me lembro um dia, estava indo passar férias com o pastor Fabiano na Flórida. Estávamos indo para a Flórida. O pastor Fabiano dirigiu até Virgínia. Quando chega na Virgínia, eu pego o carro. E quando eu pego o carro, o anjo diz: pode ir até 85 e tal, 80, 90. Eu acho que era até o carro do meu irmão. Estava novinho o carro na época. O carro estava novinho. Eu entrei naquele Explorer. Aquele carro estava zangado, novo. E do jeito que eu entro, eu pego o carro. Pum, 85, 90. Quando eu faço uma curva em Virgínia, um policial lá na curva, e eu não deu tempo de eu frear. Só foi quando eu passar, ele ligou, eu disse: vai me parar. E eu ainda tive a coragem de perguntar a ele: why you stop me? Ele disse: you don't know? Ele disse: I don't know, my friend. Ele disse: you don't know? Ok, I'm going to explain for you. Ok. E o policial parecia falar igual aqueles bulldogs. Eu não entendia direito. Eu só sei como foi lá e me deu uma multa de $200. E aí eu pensei: poxa, se eu tivesse ido de avião para a Flórida, eu não tinha pago isso. A minha cabeça pensou, eu pedi o gosto de dirigir. Eu disse: não, pode levar quem vocês quiserem, pode levar. Por que, pastor? Cadê aquele homem que acelera tanto? É porque quando a diversidade, a fábrica para nos mostrar a nossa humildade, é quando Deus manda acender o fogo da diversidade. Enquanto o fogo não acende, você é bom, você pode. Você é narizudo, você pode, você é valente. E Deus diz: acende o fogo da diversidade. Você fica mansinho. Jesus está falando aqui nessa noite. Jesus está falando nessa noite. Interessante que a adversidade nos leva ao coração da palavra. Entenda bem. A adversidade nos leva ao coração da palavra. E leva a palavra para dentro do nosso coração. É diferente quando você está passando uma grande luta, quando você senta na igreja para ouvir uma palavra. Quando você está passando por uma grande adversidade, você não vem num culto por causa de um culto. Você vem num culto e já entra: Deus vai falar comigo hoje. Deus vai falar comigo hoje. Você não quer ouvir ninguém. Você está ouvindo louvor, mas está dizendo: Senhor, louvado seja todo mundo. Passa a palavra, pastor, que eu quero ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar comigo nessa hora. Porque quando você está na adversidade, você quer ouvir Deus falar algo que vai mudar a tua história. Você quer ouvir a palavra, mas quando está tudo bem, dinheiro sobrando no banco, a mulher vendendo saúde, os filhos vendendo saúde, tudo 1000 por hora. Vou lá porque senão o pastor vai achar ruim. Vou lá porque se não me ver lá, vai começar a falar que eu estou faltando no culto de domingo. Aí Deus diz assim: eu vou acender um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho o fogo da tua adversidade. É porque eu não quero que você vá para a minha casa porque o pastor vai sentir a tua falta. Eu quero que você vá para a minha casa porque você ama a minha palavra. Eu preciso que você ame. Oh my God. Será que alguém pode glorificar a Jesus nessa noite? Será que você pode glorificar a Jesus nessa noite? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, eu já tenho 12 anos que eu prego nessa igreja. Eu imagino, eu creio que tem muitas pessoas que lembram de mensagens que eu já preguei nesses anos. Mas no momento da tua tribulação teve mensagem que você nunca esquece.
Muitas vezes, um dia desse, eu estava andando em Nurque, e uma senhora me parou, e uma irmã me parou, que já não havia muito tempo. Ela disse assim: pastor Tênis, o senhor está bem? Eu já conheço ela há quase 20 anos aqui na América. E ela diz assim: pastor Tênis, eu lembro de uma mensagem que o senhor pregou há muitos anos. Eu disse: uau, já prego tantas mensagens. Ela disse: pastor Tênis, eu passando uma grande luta, nunca esqueça aquela mensagem. Porventura poderá Deus nos preparar uma mesa no deserto? Pastor Tênis, eu nunca me esqueci aquela mensagem, pastor Tênis. Sabe por quê? Quando você está passando por uma adversidade, você tem fome de guardar a palavra. A adversidade, ela abre oh, mas nascia, mas... Oh, eu sinto Jesus aqui. A adversidade, ela dilata o teu coração para a palavra entrar. A adversidade, ela dilata o teu coração para você entender a palavra. Por isso que quando você está passando por uma adversidade, você vem num culto, aquela palavra você nunca mais vai esquecer. Aquela palavra foi Deus que falou comigo. Uma coisa me entende nessa noite. Tem mensagens que fazem diferença na tua vida. Interessante. Que não é porque eu sou filho de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por adversidade, a primeira coisa que nós falamos: Senhor, eu sou teu filho. Quantos aqui já falaram para Deus isso? Eu já falei, mas o senhor não está vendo que eu sou teu filho? Ele está dizendo: eu sei que eu também sou teu pai. Mas qual do pai de vez em quando não tira um cinto e fala: ei, brinca não, menino, brinca não. Eu me lembro ontem lá no hotel, deitado na cama, deitado numa cama com a minha esposa, e o Caleb e a Ashley deitados na outra cama, e a Ashley toda hora estava na cama. A Ashley deitava na cama e ela atravessava assim, os três irmãos assim, a Ashley atravessava assim, e o Caleb dizia: pai, a Ashley está botando o pé em mim, aquela confusão, porque ela só deitava atravessada. E você sabia que quando você está tão altivo, você quer deitar atravessado, você acha que até que cresceu, mas não, é porque você deita atravessado na cama. E a Ashley deitando atravessada na cama, a Ashley deitava e atravessava na cama assim, colocava o pé no Caleb, pai, a Ashley está me colocando no chão, e aquela brigaiada. E eu falei: gente, para, menino. Eu tirando minha roupa, tirando meu tênis, eu tinha acabado de chegar. Para, meninos, e eu dizendo, e aquela tranquila, aquela paciência na menina: para, tranquilo. De repente eu fui lá no clóset e disse: vocês não vão parar não. Peguei o cinto, cheguei assim, dei uma puxada em cada um, pá. Ele fez um silêncio no quarto. Aquilo fez um silêncio. Daí um minuto o Caleb estava roncando. Ei. Quando você passa para a adversidade, você vai usufruir dos lugares que Deus te colocou. Não sei se você entende. Não sei se você entende. Como estou me entendendo nessa noite? Como estou entendendo? A adversidade não é porque você não é filho de Deus. A adversidade não é... Escuta, a adversidade não é porque você está passando em pecado. Pastor Tênis, mas eu vivo em santidade, eu luto para dar. Não, a adversidade não é sinal que você não está em santidade. A adversidade não é porque você não está amando e nem porque você não vive uma vida de oração. Não é porque você faz isso, não quer dizer que você não vai estar matriculado na escola da adversidade. Porque não tem nenhuma adversidade que abala a nossa filiação. Não tem nenhuma adversidade que abala a nossa filiação. Não tem nada neste mundo que vai deixar Deus ser filho de Deus. My God. Você não entendeu? Vou dizer, não tem nada nessa terra que vai deixar de eu ser. Não tem ninguém que pode rasgar a minha certidão de nascimento, que eu fui registrado como filho de Deus. Não tem nenhuma tribulação que vai mudar isso. Ao contrário, a adversidade será uma professora que vai me ensinar o que eu preciso aprender. E tem coisas que eu só aprendo na adversidade. Por quê, pastor? Escuta, a adversidade, ela toca o nosso íntimo do nosso ser. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço que não honra o Pai, é vergonhoso. A adversidade é o fogo que Deus usa para fazer o ouro brilhar. Eu não sei se você está me entendendo.
A diversidade é a fábrica que Deus usa para aumentar a santidade. Porque através da diversidade, Ele aprofunda as raízes do nosso caráter. Oh, glória, oh, glória. Através da diversidade, Ele começa a trabalhar em coisas do nosso profundo, do nosso ser. E quando você entende que essa diversidade não é o diabo, foi Deus que... Interessante que Jó, a partir do capítulo 3 de Jó, você não vê Jó falando mais numa vez que foi o diabo que colocou ele na prova, porque Jó entendia que Deus não precisa de prova, usar o diabo para te colocar em prova. Interessante que quando Jeremias desce na casa do oleiro, a Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Tem coisa que você anda dizendo que é o diabo, e Deus está dizendo: eu quero trabalhar contigo, eu quero tirar você essa história de crente manhoso, crente bicudo, crente toda hora dengado. Deus quer que você seja um crente com raiz. Se não está bem, eu vou dizer que está bem. Se está sofrendo, eu vou dizer que está bem. Deus quer quebrar a manha. Você sabe uma das coisas que Deus falava comigo quando eu estava tomando banho sobre a diversidade? Lá em casa, nossos 3 filhos. Vocês nunca vão ver o meu filho Caleb, nem minha filha Ashley, nem o meu filho Jacho pegando pirraça. Sabe por quê? Lá em casa, nós nunca batemos os nossos filhos por causa de pirraça. Mas nenhum deles pega um pirraça, porque quando eles pegavam pirraça, quando eles eram menor. Me lembro que a Ashley tinha um costume de se jogar no chão e ficar batendo perna. Eu e a pastora Maria passavam e faziam coisa que não estava nem vendo. A Ashley, escuta. A Ashley, com aquelas perninhas secas dela, jogava no chão, eu chamo ela de... Com aquelas perninhas secas, ficava deitando assim para chamar a atenção. Meu chocolate! Jogando deitado no chão. Eu e a pastora Maria, a Maria falou assim: amor, você viu a Ashley? Não vi. Toda vez que você está falando na tua diversidade aquilo que Deus não quer ouvir, Deus não está te olhando. Escuta, a diversidade é para tirar, é para destruir crente. Você sabia que tem pessoas manhosas? A prova é tua, meu filho, não é minha. Agora você quer me chamar a atenção para a tua prova, para me te ajudar? E toda prova que o homem te ajuda, você vai ter que passar nela de novo. Oh my God. Tem pessoas que querem, não, fulano não foi na minha casa, fulano não trouxe minha cesta básica, fulano não veio saber se eu estou bem. E Deus está dizendo assim: eu bati na tua porta, eu procurei como você estava, quem cuida de você é eu, quem zela de você é eu. Ai, mas o pastor nem me ligou. Ai, meu Deus do céu. Ai. E Deus está dizendo assim: eu não te chamei você para ser menino pirracento. Deus não aceita menino pirracento. E a forma dele tirar a sua pirraça, ele permitir você passar por certas coisas que vai tirar o seu biquinho. Magoei. Aí Deus diz assim: aumenta o fogo da diversidade, aumenta a prova, porque existem provas que você passa que é até vergonhoso se você for chorar com alguém, e quem permite isso é o Senhor. Você vai entrar no fogo comigo. Você não vai entrar com fogo com seus amigos, sou eu. Oh my God. Oh. E nós queremos convidar as pessoas para estar conosco no meio das provas. E Deus quer que nós passemos sozinhos com Ele. E não, eu estou passando por uma luta. Ai, mãe, Marlene, escuta aí, mãe. Olha, eu estou passando uma luta enorme, mãe. Oh, meu Deus, não estou aguentando não. E Deus está dizendo assim: porque você ligou para tua mãe, eu vou ter que aumentar mais um mês a sua prova. Porque eu vou ensinar você a não ligar para mais ninguém. Quando você estiver passando para a prova, liga, fala comigo. Você vai falar comigo. Oh, alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Você não sabe o mal que você faz quando você liga para alguém para te ajudar naquilo que só Deus te colocou lá e pode te tirar. Oh, eu não vi Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego dizendo: busca um advogado, isso é injustiça de Nabucodonosor. Eu não vi eles fazendo isso. Nós temos um amigo aí dentro aí do palácio aí, ó. Ele não está aqui porque eu acho que ele foi viajar para uma das províncias. Mas nós temos um amigo aí que serve ao Senhor, que é irmão Daniel. Cadê? Você não vê nem falar de Daniel. Porque você entende que Daniel estava viajando, não estava ali. Deus permite que as pessoas que você confia, elas saiam de perto, porque o fogo é teu.
O fogo é teu. O fogo é teu. O fogo é teu. E quando você cai dentro do fogo, Deus permite pessoas que poderiam te ajudar ir para longe. Porque Deus diz assim, é lá que eu quero ter um particular com você. Eu quero que você entre nessa fornalha, porque eu preciso quebrar algumas algemas nas tuas mãos. Eu preciso quebrar alguma algema nos teus pés. Eu quero te ensinar para você que quem cuida de você sou eu. Que quem cuida da tua casa sou eu. Quem cuida da tua saúde sou eu. Não é o teu plano médico. Oh my God. Eu recebi uma cura aqui quarta-feira. Eu vou dizer de novo, você não ouviu? Eu recebi uma cura aqui quarta-feira. Essa igreja não sabe, eu passei cerca de 3 meses. Eu viajei para o Brasil, para a nossa igreja em Contagem, passando mal. Fui chegando no Brasil, comecei a passar mal, comecei a sangrar, a perder sangue. Eu fiquei 2 semanas no Brasil sangrando. Voltei para a América, sangrando. E quando eu cheguei aqui na América, já estava era para mim fazer um exame, para mim saber qual era o meu problema. Incrível pareça, na semana que eu ia fazer um exame, chega uma família de pastores na nossa casa. E o exame que eu ia fazer, eu não podia comer nada, não podia beber nada. E como é que eu ia ficar sem comer com um grupo de pastores na minha casa? Deus provoca. Deus cria coisa. A glória é de Deus. Glória de Deus. E no dia que está marcado o exame, nós ligamos para ela, doutora, eu não posso ir, doutora, porque eu estou com visita na minha casa, eu não posso ficar um dia sem comer para fazer o exame no outro dia, eu não vou comer nada, porque eu estou com gente que em casa assando picanha. Ok, vamos explicar os detalhes depois, doutora. E eu não vou. E eu não estava entendendo que Deus tinha provocado isso. Eu vou para Israel, eu vou para a Turquia. Nós vamos para a Grécia, nós vamos para Israel. E todo dia eu passando mal. Quando eu chego aqui na América, que a minha esposa liga para o meu médico, ela descobre que o meu seguro tinha sido cancelado. Alguém poderia dizer assim, poxa, mas agora que eu vou na América, cancelou o seguro. Não. A glória é dele. Escuta, Deus não precisa de muleta para o teu milagre. Você não está me entendendo, Eu vou dizer de novo. Deus não precisa de muleta para o teu milagre. Deus, quando fazer o teu milagre, Ele não quer que você use que alguém botou a mão para te ajudar. Ele quer dizer, foi minha mão que fez. My God, será que alguém está entendendo? Eu fico muito feliz, a missionária Tânia sabe muito bem. Eu fico muito feliz, Tânia, quando o médico dizia, olha missionária, olha Tânia, ora ao seu Deus, porque nós não vimos uma chance, nós não vimos. Eu fico muito feliz quando os próprios médicos, porque muitas vezes nós queremos ter fé baseada na palavra de um médico, e Deus vai usar o médico para dizer assim, não tem jeito, acabou, não tem coisa, porque Deus vai dizer assim, agora é minha vez, agora é eu que vou fazer. Incrível que pareça, quando eu chego aqui na América, o meu seguro é cancelado. E o sangue não parava. Aqui uma consulta, fui no médico. E a médica colocou uma câmera, ela disse, eu não entendo como é que o senhor perde tanto sangue. Como o teu colo está perdendo tanto sangue dessa forma. Vou te passar um remédio que é $700. Eu disse, não vou comprar um remédio de $700. Não vou comprar não. Ih, coitado, $700. $700, minha mãe faz picanha no Valadares, não dá para as vizinhas tudo. Não vou dar de jeito nenhum. E os meus amigos pastores aqui, cara, não, pastor, que é isso? Sua saúde vale muito, mas $600? Não. Um remedinho de $700, não, está amarrado, está desfeito, está queimado no nome de Jesus. Eu vim para essa campanha, foi a primeira campanha missionária Tânia em 12 anos que eu disse para o Senhor, eu não vou fazer para a igreja. Primeira vez que eu vou fazer para mim, Senhor. Falei com a minha esposa, quando comecei a campanha, meu bem, vamos fazer para nós a primeira vez. Porque tem 12 anos que eu faço campanha para a igreja. Mas eu preciso do milagre de Deus. Aleluia. Quando você entende que Deus trabalha na sua vida. Aleluia. Quando Deus usa a mulher para dizer assim, eu estou trocando o teu intestino. Eu recebi, é algo que está vindo de Deus. É algo que está vindo de Deus. É algo que está vindo de Deus. Por quê, pastor? Eu sei o que eu passei aqui dizendo para o Senhor. Senhor, foi o Senhor que me deu vida.
Senhor, tu me deu 3 filhos para me criar, Senhor. Eu quero criar os meus filhos, Senhor. E a minha mãe na minha casa de 5 a 6, uma média de 30 mulheres, 30 velhas, com a cara jogada na minha casa, dizendo: cura o meu filho, Senhor, cura o meu filho, Senhor. E eu liguei para minha mãe falando em mistério: meu filho, foi o Senhor que falou, foi o Senhor, porque o Senhor te tocou. A diversidade, a glória é do Senhor. Oh, glória ao Senhor Jesus. Tem muito cuidado com o que você fala na tua diversidade. Com quem você fala na hora da tua diversidade. Porque nem todo mundo tem alguma coisa para me ajudar na minha diversidade. Para me concluir nessa noite, o que é que o Senhor usa a diversidade? A diversidade é o caminho que Deus usa para nos trazer de volta para Ele. Muitas vezes nós começamos a afastar do Senhor. Pedro, escrevendo a sua epístola, primeira epístola de Pedro, Pedro diz assim: e o Deus de toda graça. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, eu sou apaixonado com esse versículo. Pedro diz assim: Pedro era um homem que estava escrevendo para uma carta com uma igreja que estava passando por tribulações. E Pedro diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Oh my God. Quando eu estou passando por sofrimento, nos faz ser aperfeiçoados pelo Senhor. Oh, é só doido que entende o negócio. Quem está me entendendo, dá um brado de glória ao Senhor Jesus. O sofrimento, a adversidade nos faz ser aperfeiçoados como soldados aptos para a guerra. Para me concluir nessa noite, a diversidade, ela nos firma. Nenhuma árvore que é mudada de lugar. Você nunca vai ver uma pessoa que foge de problema de adversidade criar raiz. E tem muitas pessoas que elas não entendem que a adversidade é um teste para fincar as nossas raízes. Oh my God. Escuta. Plante uma árvore e muda ela toda semana de lugar para ver se ela cria raiz. A adversidade, ela faz com que as nossas raízes sejam firmadas. Porque a adversidade, ela é uma fábrica de aperfeiçoar o nosso caráter. Oh my God, não tem coisa que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter do que a adversidade. Porque, pastor Tênis, a adversidade, ela tem capacidade de nos edificar, de nos construir. Oh my God, imagine quando alguém passa por uma tribulação no casamento, quando você está passando por uma luta no seu casamento, e algumas pessoas descobrem sem você falar, mas percebe, e todo mundo pode dizer assim: você tinha tudo para largar esse homem, e você de mão dada com ele, você está dizendo para essa pessoa e para o diabo, dizendo: eu não fujo da guerra, eu não saio da peleja, eu estou aqui agarrado, eu não vou embora, eu não vou fugir. Ei, escuta bem, tem pessoas nos assistindo. Agora, eu não vejo com confiança uma pessoa que qualquer coisa faz correr. Não vem botar a mão em mim não, para orar não. Irmãos, eu estava naquela igreja, eu estava ali, eu estava com aquele homem casado. E aquele homem estava fazendo eu chorar, eu já troquei por 30. Foram 30 divórcios, irmão. Não. A diversidade, ela faz o teu caráter ser edificado. A diversidade, ela cria solidez para a raiz da tua árvore.
A adversidade, oh my God, uma coisa é alguém dizer assim, uau, ficar do lado do marido dela desse jeito, do jeito que ele trata ela, dando para ela Ferrari de presente, Mercedes de presente, qualquer um fica. Agora, eu quero ver você ficar do lado dele quando ele te dá os pés e você dá para ele a mão. Oh, você não está entendendo? Porque está casada com um homem que te trata você com os melhores presentes desse país, qualquer mulher fica. Agora ficar do lado de um homem que vai te dar para você os pés e você diz para o Senhor, eu não abro mão daquilo que eu creio, eu não abro mão, Senhor, mesmo que o Senhor tenha que descer aqui embaixo, eu não saio da minha casa, eu não vou deixar o diabo rir das minhas costas, eu creio que o meu Redentor vive, ele vai se levantar na minha casa, ele vai mudar a história. Ei, árvore plantada, pessoas que têm raízes. E eu concluo nessa noite dizendo que a adversidade não é invencível. Paulo disse assim, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está dizendo assim, quem vai nos separar? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo, ou a espada? E ele diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí Paulo conclui dizendo assim, tribulação, angústia, adversidade, mas em todas estas coisas, tribulação, angústia, adversidade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todas essas coisas, a perseguição que bate na tua porta, todas essas coisas, a enfermidade que bateu na tua casa, todas essas coisas, a tribulação financeira que você está passando, todas essas coisas, o problema na família que você está passando, todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A adversidade não é invencível. A adversidade, ela não é invencível. A adversidade é uma fábrica de adorador. Oh my God, oh, aleluia. Oh, eu vou dizer de novo, a adversidade é uma fábrica de adorador. Oh, vou dizer de novo, a adversidade é uma fábrica de adorador. Você adorar a Deus, você vir na igreja quando você está com saúde, qualquer um faz. Você adorar a Deus quando a sua casa, todo mundo está curtindo, vendendo. Quando a tua casa tem tanto dinheiro que está saindo nota de $100 pela janela, qualquer um faz. Você está sentado no banco da igreja, quando você mais a sua esposa estão amando, beijando, agarrando, isso mesmo, abraçando, juntando, qualquer um pode vir. Agora, quando tudo está mal, quando tudo está quebrado, quando você está machucado no teu íntimo, você diz assim, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou, Paulo, está doendo, Paulo, está doendo. Quantas chicotadas? 39. E você, Silas, também 39. Vamos fazer uma coisa, Paulo. Eu vou falar a palavra, eu vou ler a palavra, eu vou falar da palavra, Paulo. E você canta, tá bom. Ei, os melhores cânticos é quando você está no meio do furacão, no meio da tribulação, você levanta a mão e começa a dizer, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando o diabo quer jogar na tua mente, fala alguma coisa, e você diz, não fala, eu vou adorar. Eu vou trazer o céu para a minha adversidade. Eu não sei se você me entende nessa noite. Quando você convida o céu para entrar na tua adversidade. Paulo tinha apanhado em Filipos. Escuta. Aonde é que Paulo pecou para apanhar em Filipos? Por que Paulo apanhou em Filipos? Ele recebeu uma visão de Deus para atravessar a Macedônia. Aonde é que Paulo pecou? Que quando ele chega na cidade encontra uma menina endemoniada. Aonde é que Paulo pecou? Que ele expulsa o demônio da menina. Aonde é que Paulo pecou? Que porque ele expulsa o demônio da menina, ele apanha e leva 39 chicotadas nas costas. Aonde que Paulo pecou? Que eles pegam Paulo e colocam ele dentro da prisão. Mas Paulo diz assim, eu estou entendendo que a diversidade, escuta, a diversidade é a fábrica de adoradores. Oh my God, oh alamanashuri alamagash. Paulo diz, Paulo, com quem que você está aprendendo isso? Eu estou aprendendo com o meu Jesus. Mas como, Paulo? Você não lembra, pastor Tennyson? Jesus passou 3 anos e meio aqui na terra, Jesus nunca cantou um hino. Jesus passou 3 anos e meio aqui na terra, calado.
no dia que Judas o saiu para trair, porque se tem uma coisa mais dura para o homem é ser traído. Quando Judas sai para o trair, a Bíblia diz, tendo Jesus cantado um hino. Quando é que Jesus cantou, pastor? Quando o traidor saiu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou convidar a presença do Pai para a minha adversidade. Quem é que você está convidando para a tua adversidade? Quando você começa a reclamar, quando você começa a murmurar, quando você quer arrumar pessoas culpadas. Ei, não tem ninguém culpado pelo teu problema. O culpado é Deus. Deus quer te trazer de volta para perto dele. E o fogo da adversidade te faz você chegar mais perto de Deus. Pastor, olha, eu não quero saber quem foi o causador, da onde veio o problema da irmã Poliana, mas o problema dela marcou a vida dela com Deus, marcou a vida do esposo com Deus, marcou a igreja com Deus. Por quê, pastor? A adversidade nos traz para perto do Senhor. Fica de pé comigo nessa noite. O que você está fazendo no meio da tua adversidade? Como você tem agido no meio da tua adversidade? Você sabe a hora que o ouvido de Deus está mais sensível para te ouvir? No momento da tua adversidade. Você sabe o momento que Deus está mais com os olhos voltados para você? É no momento que você está passando pela tua adversidade, pelo teu problema. E muitas vezes nós não paramos para entender isso porque nós queremos usar a nossa adversidade para reclamar. A culpa é de quem? A culpa é dessa sogra que não vale nada. A culpa é desse sogro e você não para entender. Foi Deus que me permitiu passar por esse lugar. Em vez de eu usar minha boca para reclamar, eu vou adorar ao Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oxalá que nessa noite saísse daqui pessoas dispostas a fazer festa na adversidade. Oh, você não foi criado para ensinar a Deus. Deus sabe o que está fazendo em você. Você não foi chamado para reclamar do teu Criador. Você foi chamado para fazer festa. Oh, fulano, você está passando por essa luta e você está fazendo eu estou fazendo festa porque Ele está preparando algo muito grande para mim. A luta é muito grande. A luta é muito grande. Mas o que Ele tem preparado para mim é coisa muito maior. Ele tem coisas maiores preparadas para mim. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite por pessoas que estão aqui, que você sabe que você está passando por lutas, por adversidade, mas a partir de hoje você quer mudar as tuas maneiras de você agir na adversidade. Em vez de você ficar buscando os culpados, e por que Deus está fazendo isso? Você, em vez de você reclamar, você vai fazer um culto. Você vai transformar a sua adversidade num momento de adoração. A minha Bíblia diz que em tudo, dai graça. Você vai sair daqui nessa noite disposto a não ligar nem para ninguém para pedir ajuda para a sua adversidade. Quem te colocou nela foi Deus, é Ele que vai te tirar. Ô mãe, quantas filhas faz a sogra ficar olhando o genro com cara diferente e vice-versa? Porque na adversidade ele quer pedir ajuda às pessoas e não entende que é Deus que vai mudar a situação. Colocar a família contra, e você não entende, é Deus que está criando isso. Quantas vezes nós queremos colocar as pessoas em problema e nós não entendemos, é Deus que está por trás disso, é Deus que está querendo me trazer de volta para Ele. É Deus que... Pastor Terço, a irmã Poliana passou aqueles dias ali, naquela cama ali, o que Deus queria nos ensinar. Deus nos ensinou tanta coisa. Estávamos lá em Israel, estávamos orando no mundo da lamentação, Senhor, toca na tua filha. O que nos trouxe um quebrantamento no nosso espírito? Eu olhava para mim e dizia, quem sou eu? Porque a adversidade nos faz o nosso nariz descer. Porque quando eu não estou passando por diversidade, eu acho que eu sou dono do mundo, eu posso pisar todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo. E Deus diz assim, vou te mostrar para você que você não é melhor do que todo mundo.
eu vou aquecer o fogo da tua tribulação. E eu vou te falar algo que você já sabe, só para te lembrar. Deus sabe aonde coloca fogo em você. Deus sabe aonde acende o fogo e você geme. E Deus não aceita acender o fogo aonde não vai tocar em você. Ele só acende o fogo aonde vai tocar em você, porque Ele sabe que vai ter mudança. Eu vou trazê-la para perto de mim, eu vou trazer ele para perto de mim. Eu quero orar nessa noite por pessoas que, pastor, eu estou passando por uma tribulação, mas sei que o Senhor me dará uma grande vitória. E eu vou sair daqui, a partir de hoje, fazendo festa no meio da minha provação. Deixa eu orar por você nessa noite. Saia do teu lugar, deixa eu orar por você nessa noite. Eu quero fazer festa, pastor, eu quero fazer uma festa. Eu quero fazer uma festa.